Ixi. É só meia hora depois que você fala. Bom, então a ideia de criar classes dentro de C Sharp, ele leva em consideração aquele diagrama de classe que a gente montou na aula passada, certo? Eu tenho lá o quê? Tenho o programa, eu tenho a interface e eu tenho o quadrado. Fazendo quadrado mesmo, certo? Que nem o primeiro programa lá que a gente brincou, tá? Então, o que acontece? Veja bem, as classes aqui dentro do C Sharp, vou criar no bloco de notas, certo? Então, eu venho lá e coloco lá, class, quadrado. Vou, abre, fecha, e vou criar a classe. Quais são os atributos que eu tenho? O que eu preciso? Lado. Então, eu venho lá, vou colocar protected, float, lado. Tá? Definir o atributo. Constructor dentro do C Sharp, ele é diferente do Delphi, do Lazarus lá que a gente fez, certo? É para prestar atenção aqui, depois vocês assistem o vídeo aula. Fala. Calma. O lado é real, é float, certo? Vamos prestar atenção aqui depois, senão não tem vídeo aula, moçada. É sério, não estou brincando. Ou eu não posso, ou vocês prestam atenção e a gente tem aula. Senão não tem jeito, tá? Então, veja bem, eu criei o atributo. O que é o constructor dentro do C Sharp? Então, vem lá, public, nome da classe, quadrado. Abre e fecha. Esse é o constructor dentro do C Sharp. Então, eu venho aqui e vou colocar o quê? Vou inicializar. Quando eu inicializo a classe, vou fazer o quê? Vou colocar lá, lado, recebe, zero. A tarefa de vocês é diferente. Tem que fazer um site de turismo. Beleza. Então, esse é o constructor, certo? A gente criou em Delphi lá, eu posso criar e inicializar, certo? O que é criar e inicializar? Eu posso criar o objeto já setando o valor. Nós fizemos isso semestre passado, certo? Paradigmas. Como é que é esse processo? Posso ter, da mesma maneira, eu posso ter um outro constructor, quadrado. Aqui dentro da classe, eu posso colocar lá, float, lado. Aí eu vou construir o objeto de duas. Tem dois constructors para ele. Tem um constructor que eu vou estar fazendo, que a gente chama de um constructor default, que é, no caso, o SADA. Não é para fazer no computador agora. Vocês vão ter videoaula. A ideia é que depois vocês, enfim, prestem atenção aqui. Beleza? Quem chamou? O nome dele tem que ser exatamente. Tem que ser exatamente o nome da classe. Certo? E public, só a palavra public e o nome da classe. Esse é o constructor. Não, nós temos a ideia de constructor destructor, né? No caso do C Sharp, ele leva em consideração que eu não preciso ter destructor. Ele possui o garbage collection que ele vai destruir. Não, no C Sharp não tem explicitamente a palavra dita constructor. Quando eu tenho a palavra public mais o nome da classe, ele é o constructor. Seria sentado, no caso, já dentro da classe que ele estaria, dentro da construção que ele estaria levando, tipo, lado já sentado. O segundo constructor que está aqui, que é o mesmo nome do primeiro, é um segundo constructor onde eu vou inicializar já o valor. Já criei colocando o valor lá dentro, certo? Aí o que acontece? Neste caso aqui, observe que o nome que eu coloquei é o mesmo nome do atributo que está lá em cima no protected. Esse que está lá no protected é o atributo. E aqui tem uma questão sutil. Eu tenho o quê? O nome do parâmetro aqui é o mesmo nome do atributo, certo? Eu não coloquei P, não coloquei nada aqui. Eu posso até colocar, mas no caso ele permite que eu não coloque também, certo? Aí eu teria que atribuir lado a lado. Então, se eu chegar aqui e colocar assim, lado igual lado,
Ele está atribuindo. Estou fazendo a atribuição, certo? O que que acontece? Como é que ele vai saber quem é que está recebendo quem? Quem está do lado esquerdo, quem está do lado direito, um é o parâmetro que está chegando, que está entre parênteses. O outro é o atributo que está lá em cima, né, no protect tag, certo? Como é que eu faço para fazer? Quando eu posso fazer dessa maneira. Para fazer dessa maneira, observe o seguinte: aqui eu posso. No Delphi a gente usava o que é quando eu quero dizer que é dele mesmo. O que é self. Então, as linguagens não podem usar os mesmos termos. Então, aqui usa-se diz. Diz ponto lado. Quando eu estou dizendo diz ponto lado, e eu coloquei do lado esquerdo, significa o quê? Ele está puxando parâmetros, eu acho que Quem é o diz ponto lado? quando falou do lado, você colocou da É o que está declarado lá no Protect Test, certo? E o que está do lado direito é o parâmetro, certo? o parâmetro está no construtor. Como? O parâmetro está no construtor. O parâmetro é o que está vindo aqui, ó. Eu estou colocando, tem um lado aqui, ó. Float lado é o parâmetro que eu estou enviando. Eu estou construindo e vou inicializar. Só que usei o mesmo nome, certo? Não tem três lados. Não. Como assim? Quadrado tem Não, quatro. não. Tinha que ser. Tem o lado lá, que é o bactéria. Uhum. Daí tem o lado que é o construtor, né? Não. O lado, esse que está no primeiro constructor aqui é o mesmo que está lá no Protect Test. Ah, tá. Então, daí o de baixo, o diz lado, ele é diferente desse outro. Não. Então, É o mesmo que está no Protect Test. Mas por que que eu tenho que colocar o dias aqui? Porque aqui eu tenho float lado como parâmetro. Tem o mesmo nome que está no parâmetro com o nome do atributo, certo? Isso é diferente dos outros. Esse que está entre parênteses é o parâmetro. Esse é o diferente, certo? Originalmente, neste caso, eu colocaria assim, né? Como é parâmetro, eu colocaria um P, para indicar que é parâmetro. Daí eu leria. Como que eu leio? Certo? Mas o que acontece é assim, né? Em vez de ser pelado, né? Então ele fica o quê? Eu posso usar dentro do C Sharp, ele tem uma prática de usar isso no constructor, de eu colocar os atributos com o mesmo nome na passagem de parâmetro, certo? Então isso é importante deixar claro. Tá claro isso? Alguém ficou com dúvida ainda com relação a isso? Para eu saber, sem tem que ter, sem dar explícito. É. Aí dessa forma o dias indica que é a parte do atributo que está declarado lá no Protect Test, Não certo? está programando. Não, tá bom. Não, depende se você configurar, ele pode ficar. Bom, criei o constructor, certo? Aí eu venho e vou criar, então, public, agora, float, e vou colocar lado com L maiúsculo, certo? Mas não vou colocar abre e fecha, parênteses, certo? Vou definir como sendo, basicamente, dessa maneira. Aí o que que eu vou colocar? Vou ter ali, vem e coloco get lado. Só que esse lado que eu coloquei ali, observe que ele é com minúsculo. Aí eu coloco lado igual velo. Valeu. Tudo flechinho. Oi? Que flechinho. Ele indica o quê? Dessa maneira, eu estou criando get set, é uma das formas de criar, certo? O que acontece? Dentro do C Sharp, ele tem outras maneiras de se criar. Na verdade, isso aqui ainda é uma questão intermediária. Eu poderia criar no formato do Java, por exemplo, criar um método get e um método set, assim como foi feito lá no Delphi, certo? Mas o que acontece? Esse é um meio termo. Então, ele faz o quê? Eu criei o get set. Estou dizendo, quando eu referenciar lado com L maiúsculo, e observe que o lado lá em cima eu coloquei com L minúsculo. Os atributos a gente geralmente coloca ele minúsculo,
certo? Aí o que acontece? Colocando ele com L maiúsculo aqui, eu vou poder utilizar ele como sendo um método, certo? Mas ele não é exatamente um método. Porque se fosse um método, ele teria que ter abre e fecha parênteses. No caso, eu não tenho, certo? Daí o que ele vai fazer? Quando eu referenciar ele, ele pode ser usado como get ou ele pode ser usado como set, certo? Usando o mesmo caminho, ok? Então, eu tenho dois constructors até aqui e um método getSet, ok? Aí o que eu tenho? Bom, aí vamos criar então public. Pode me lembrar, né? Que é método? Também não sei. Oh, meu Deus. Tem um material que eu passei lá e vou ter que passar exercício para vocês lá, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, lá que explica. Uma classe é dividida em quantas partes? Quantas? Acho que é duas. Três. É três? Hum, É duas. quais são? Ah, Hã? Não. e aí já Isso é quer, propriedade. aí já quer demais. Nome, atributo, atributos e métodos. O que é atributos? Nome da classe é o que vai determinar o objeto. Eu tenho atributos. O que são atributos? Que compõem o objeto, no caso, a classe. Neste caso é lado, certo? E o que são métodos? São operações que eu consigo fazer para gerar comportamento no objeto, certo? Então, eu tenho, no caso aqui do quadrado, eu vou ter o quê? Eu tenho operações. Que operações que eu posso fazer? Eu tenho cálculo da área e cálculo do perímetro. Cálculo da área e cálculo do perímetro são o quê? Métodos. Métodos, certo? O que caracteriza o método, né? Então, vamos dizer, eu tenho aqui, no caso, eu tenho constructor, dois constructor, um getSet, certo? O que eu vou ter aqui como sendo método? Então, eu vou declarar float, certo? Eu vou colocar lá calc área. E vou ter dessa maneira. Ou seja, eu tenho que ter um tipo. É uma função. Vai ter que retornar um tipo de valor. Vai ser float, vai ser char, vai ser int. Tem que declarar o tipo, certo? Tem que ter um nome. Um nome e tem que ter o abre e fecha parênteses. GetSet tem abre e fecha parênteses? Não tem. Os constructor tem? Constructor tem. Mas o constructor tem tipo? O constructor não tem tipo, certo? Então, o que eu faço? Eu vou vir aqui, vou criar o método. O que é o método? Como é que calcula a área do quadrado? Então, eu vou colocar lá, return, lado vezes lado. Isso é um método, certo? Poderia criar um atributo área e fazer getSet da área. Poderia fazer, criar um atributo e criar getSet da área, certo? Tem o perímetro para criar. Então, cálculo do perímetro. Então, venho, public, float, calc, perímetro. Abre e fecha. Então, um método, ele tem uma característica um pouco diferente do constructor. Ele tem a palavra public. Por que ele tem que ter a palavra public? Não necessariamente todo método precisa ter a palavra public, certo? Posso ter um método que é protected. Posso ter um método que é private. Ela só vai valer dentro da classe, certo? Mas eu posso ter um método chamado do tipo public. O que isso diferencia dentro do processo? Ele vai estar fazendo o cálculo como se estivesse, vamos dizer assim, eu tenho a ideia lá do objeto como sendo algo que é protegido. O endereçamento de memória dele é protegido, certo? Supostamente eu não sei onde que ele é, onde ele está. Então, seria como se eu tivesse na porta ali do lugar onde eu estou escondido lá e ele passa, já faz a conta e já passa. Se eu tivesse um método protected ou protegido, depois vamos fazer ele para vocês verem a diferença no caso. É que ele vai estar com o cálculo mais protegido, mais reservado. É só isso que vai mudar.
tá? Mas a ideia é o quê? Então, eu vou ter um método aqui, né? Vou fazer lá, return, e vou fazer lado vezes 4. Assim, sim. 40. Posso ter situações que eu vou passar parâmetro para ele. Mas quando eu não tenho parâmetros, se eu não colocar o abre e fecha parênteses, ele vai reclamar. Certo? Não. Por que que eu não vou passar nada? Tá aí uma boa pergunta. Vamos acionar o modo emoção. Agora são 39, né? Hoje vai ser bacana, né? É. Hã? Sabe? Fala. Ah, tem. Esse valor vai ser, ser vermelho se o usuário inserir. Então ele já está passando o valor para o lado. De que valor que nós estamos falando? Ah, Hã? 7. No 7. 7. Ah, e daí agora? Você entendeu? Tá do teu lado aí. Eu? É, não é você que perguntou? Então, a resposta dele, você entendeu o que ele falou? Ah, eu tenho que confirmar. Não, mas o que que ele falou? Você entendeu o que ele falou? Ah, mais ou menos. Não. Diz a parte menos, então. Tá bom, diz a parte mais. Diz a parte mais. Ah, O amigo essa 7. Quer dizer que o lado vai receber alguma coisa. Quer dizer que, tipo, pô, eu não sei explicar, cara. pode, continua, tá indo bem. Mas, tipo, ali, só tô falando, tipo, o lado vai receber o valor. Sim, Mas não tá acontecendo nada, tipo, ele é agora. Então, sim. Mas vamos dizer assim, se eu não setar o valor, ele vai calcular. Daí, quanto que ele vai calcular? no final, o valor vai ter valor. Ah? Daí, como é que fica? Nós temos que entender assim, né? Se a gente leva em consideração que eu tenho um objeto quadrado, eu tenho que colocar o valor lá dentro. Se eu não colocar o valor lá dentro e eu mandar tirar o valor da área, ele vai trazer zerado, não vai? Porque quando eu construí o objeto lá em cima, no constructor lá, nesse constructor aqui, no primeiro constructor aqui, eu coloquei que o lado vale zero, certo? Então, se eu mandar calcular a área, ele vai trazer, vai pegar lado vezes lado vale zero, zero vezes zero, vai retornar quanto? Zero, certo? Mas de qualquer forma, ele vai retornar. Agora, por que que eu não tenho o parâmetro aqui como fazia lá nas primeiras funções lá no C? Porque quando eu tenho um método, uma função lá para fazer, ele não tem valor nenhum, ele não está dentro de um objeto, ele está uma variável. A variável está na memória, certo? A variável na memória, eu pode ser que ele tenha lixo. Eu não peço sempre que você vai criar um programa, você sempre inicializa as variáveis com zero. Por quê? Quando é variável que você tem, ele pode pegar um endereço de memória, a hora que ele locou aquele endereço, naquele endereço fatalmente pode ter um valor. 99% das vezes não vai ter, mas eventualmente aparece uma vez lá e ele vai ter o valor. Porque o C, por exemplo, não garante que você vai pegar um endereço zerado, certo? Por exemplo, Python já permite, já diz que você vai pegar um valor zerado. Você criou uma variável lá, ele vai começar ela zerada. Aqui no caso, então, o que que acontece? Você tem que garantir que ele vai estar com zero. É o que o constructor faz ali para gente. Tranquilo? Como ele está dentro do objeto, o valor já vai, supostamente vai estar lá. E daí eu vou resgatar o valor que está lá dentro. Sabe? O valor Ele não sabe, mas é o valor que vai estar lá dentro. Se ele der zerado, significa o quê? Eu não setei o valor lá dentro. Se eu setar o valor, ele tem que me extrair o valor. Faz sentido? Até aqui tranquilo? tava certo, hein? Oi? Tava certo. Ué, o que que você entendeu do que eu expliquei agora? Eu estava certo? Você estava certo ou não? Ah, É, tô. Isso aqui não pode. sim. Tá ficando bom, cara. É. Tá, então vamos dar sequência. O que que acontece? Então, dessa maneira, seriam os métodos do quadrado, da classe quadrado, certo? Aí o que que a gente tem? Eu tenho que criar outras classes, certo? Quando se usa o Lazarus lá, eu crio um arquivo para cada classe. Na verdade, o Lazarus também permite que eu crie várias classes junto no mesmo arquivo, tá?
que é o que nós vamos fazer aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, vou criar a classe chamada de interfaces. Vou colocar lá, abre e fecha, tá? O que é que a classe interface vai fazer? É responsável do quê? Eu receber dados e tirar dados, certo? Ele que vai apresentar os dados. Ele que vai estar, no caso, interagindo com o usuário, certo? E a ideia dessa questão da classe interface fazer esse papel é que eu posso criar essa mesma aplicação aqui, de repente, depois, com a interface gráfica. E na interface gráfica, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a classe quadrado e na classe interface eu vou colocar os formulários que eu vou poder usar, certo? Que aqui eu não tenho, né? Beleza? E se eu pudesse trabalhar a mesma classe, eu poderia trabalhar no formato web. E daí eu posso usar a mesma classe vinculado aí com a interface web, certo? E poderia trabalhar com ele passando para a interface, serializando os dados e mandando para o formulário web. Ou o contrário, setando os dados no formulário e mandando ele para o back, certo? Algo assim, beleza? Então, como é que fica aqui? Então, veja bem. Bom, eu tenho atributos nessa minha classe interface? Não tenho. Mas, igual, eu tenho que ter um constructor. Então, public interfaces. Abre e fecha. Igual, eu vou ter que ter esse camarada. Ah, mas eu não vou ter nada. Mas o constructor em C Sharp, ele tem que ser declarado. Ele não herda constructor como herda no Delphi. O Delphi herda constructor. C Sharp não herda constructor. Então, sempre eu vou ter. No mínimo, se eu criar uma classe, ela herdou de um monte de coisa lá, eu tenho que criar os constructors para ela. Se eu não criar o constructor, ele não vai funcionar. É uma característica específica da linguagem. Ok? Beleza. Então, o que que acontece? Criei constructor, não tem que fazer nada dentro dele, por quê? Porque não tem atributos, certo? Se eu não tenho atributo, eu vou ter getSet? Não. Porque getSet a gente faz de quê? Atributos, certo? Gets e sets a gente faz de atributos. Não tem atributos, não tem getSet, tá? Então, eu vou ter lá um método, public void, vou colocar float peça lado. Então, eu estou criando um método que vai fazer o quê? Vai retornar através do nome da função o valor do lado, certo? O que que eu vou colocar aqui então? Vou dar um return. E o return, eu vou fazer o quê? Bom, dentro do C Sharp, tudo que eu leio no console.readline, né? Console.readline. Tudo que eu leio em console.readline é uma string, certo? Mas ele tem que retornar o que que diz ali? Float. Então, para retornar float, então eu venho aqui, ó, convert.to single e coloco esse cara todo aqui, certo? Então, coloquei antes, né, para ele poder converter esse valor, vai ler, que ele leu, ele vai converter tipo float. Tranquilo? Tudo certo? Eu vou escrever. A hora que eu vou escrever, então vem lá, public void mostra resultados. Aí aqui eu vou passar quem? Quem que eu tenho que mostrar? Área e perímetro. Então eu vou colocar lá, float, vou colocar, ó, p área, float, p perímetro. E aqui eu vou fazer o quê? Aqui, na verdade, ele é só parâmetros. Então, eu vou vir aqui, vou dar um console. Observe que, seguindo a linha do C, ele tem que ser escrito maiúsculo e minúsculo, vai fazer diferença, certo? Então, sempre com o C maiúsculo. Write line.
Pelo menos facilitou a questão de não precisar usar os printf e os scanf, certo? Ficou mais prático aqui, né? Aí eu venho aqui e vou colocar área, vou colocar lá uma flechinha. Aqui, a gente usava lá no C, lá o percento %D, percento %F, não é assim? Aqui, eu coloco entre chaves, primeiro valor que eu vou colocar 0, perímetro, e o segundo valor, 1. Se eu tivesse mais valores, eu colocaria na sequência. 2, 3, depende da quantidade de parâmetros que eu tenho para escrever, certo? Ou de valores que eu tenho para escrever, beleza? Coloco entre chaves e colocando na sequência. E aqui eu vou colocar P área, P perímetro. Simples assim, certo? A leitura dos dados aqui, ó, eu coloquei peça lado dessa maneira. Mas eu poderia colocar assim, ó, poderia criar public, em vez de float, colocar void, peça lados, vou colocar no plural. Vou colocar aqui, ó, float, assim. Só que aqui, isso seria passagem de parâmetro normal, certo? Seria passagem de parâmetro por cópia ou por valor. Quando eu quero que o parâmetro seja alterado, que ele vai passar, vou passar o parâmetro lá, ele vai ter que retornar alterado. Caso não seja objeto, seja uma variável realmente que eu vou estar lendo, eu vou usar a palavra ref, certo? E eu tenho que colocar a palavra ref lá também na hora que eu for chamar ele. Não posso só colocar aqui. O ref tem que estar aonde eu estou declarando o programa, que é aqui, e colocar lá na onde eu estou chamando ele e passar o parâmetro, dizer que ele é por referência, que ele vai retornar dali. Ok? E dessa maneira aqui, ó, eu faria o quê? Eu viria aqui, venho, e vou fazer aqui, ó. Vou dar recebe, converte, ponto to single, console, ponto read line. E não tem o return, porque eu coloquei como void. Vixe. Agora ficou melhor. Beleza? Essa é a classe interface, certo? Eu posso ler ele usando um método que vai passar por referência os dados, ele vai para lá e vai trazer alterado. Ou quando eu tiver um único atributo, como neste caso para leitura, eu posso eventualmente fazer que ele já retorne pelo nome da função como sendo um método. Ok? Tudo bem? Beleza. Então, criei duas classes, mas no diagrama que eu criei na semana passada tinham 3 classes. Não é isso? Então, eu tenho lá, class, programa. Dentro dessa class, programa, então eu vou ter o quê? Eu vou ter atributos. Quais atributos eu vou ter nessa classe? Quadrado e a ínter. Então, eu venho aqui e coloco protected, quadrado, o quadrado. Vou vir aqui, protected, interfaces, a inter. Como que fica o meu constructor? Como é que chama o meu constructor? Como é que eu vou colocar? Programa. E vou colocar aqui o quê? É de
New padrão. E vou ter esse é o constructor da classe programa, ok? Aí eu tenho o quê? Bom, vem aqui, é de novo mesmo, é de novo mesmo. É o constructor, quando eu vou instanciar um objeto C Sharp, o new indica novo. Quando eu coloco o quadrado, é o objeto, o nome do objeto, igual ele está recebendo, ele está dizendo, quando eu digo new quadrado, sendo quadrado o meu constructor, new significa que ele vai criar uma nova instância. E ele vai atribuir esse valor para o objeto. Ok? E eu vou ter um método aqui, public, vou colocar como sendo void, onde eu vou fazer o quê? E lá vai ser Float m lado, poderia inicializar com zero, mas eu vou fazer m lado recebe o quê? A inter ponto peça lado. O objeto recebeu, certo? Aliás, o parâmetro, a variável recebeu, a variável m lado. Aí ele vai fazer o quê? Aí eu vou pegar o quadrado, ponto, agora lado com L maiúsculo. Por que lado com L maiúsculo? É o get set que a gente criou lá, certo? Recebe m lado. Poderia fazer direto? Poderia pegar o quadrado, ponto lado, recebe a inter, ponto peça lado? Testem. Depois vocês testem. Ah, nós estamos no laboratório? Aí eu vou fazer o quê? Você tem o valor do lado. Aí eu venho e vou fazer o quê? Fazer a inter, ponto, mostra resultados e vou passar quem? Parâmetro. Quem que eu vou passar no parâmetro? O quadrado, ponto, calc área, o quadrado, ponto, calc perímetro. Quem fazer um quadrado qualquer, né? Não, é que nesse método que eu fiz, ele calcula lá já e já gera o resultado, certo? Isso não precisa. Deu para entender aqui? Aí a gente pega isso aqui tudo, ó. Veja bem, criei as classes que precisava, certo? Não é isso? Aí a gente faz o quê? A gente vem aqui no online GDB lá, aí eu venho aqui e coloco que é C Sharp, aqui, ó, colei tudo aqui, ó, tá certo? Aí eu venho, seguindo a própria regra, né, ó, colocar lá, programa quadrado. Aí eu venho aqui e vou fazer o quê? Vou colocar lá, programa, o pro, colocar diferente, né? O app, certo? Na prática, eu posso fazer assim, ó, new programa
Ah, não. Não tem problema. Melhor agora? Hã? Melhorou bastante. Aí eu vou fazer o quê? O app ponto executes. Sim. Certo? Show. Meu scroll. Ah, linha 18, linha 56, linha 73. Oi? Falta alguma coisa? Sério. Bom, Bem nesse console Artline aí, ah, na hora que vai mostrar a área. tá. Não falta alguma coisa antes, né? Porque senão ele não vai printar os chaves também. Deixa eu só corrigir os erros, a gente já vê. 26, 34. Não, eu ainda vou te dar jogada. Só a inteira, sei lá. Ah, olha isso. Calquiário, calquiário.
Ó, tem algum erro aqui no mostra, mas vamos lá. Podemos? Vamos continuar? Tá um pouco ruim a... Ah, é esse aqui que faltou. Achei, ué. Planta aba, professor. Oi? Planta aba. Aba? Que aba? Tem um navegador. Ah, E no meu trabalho, eu acho que eu tenho quase 100. ó. Aqui, ó. Tava faltando é o abre e fecha parênteses lá. Deixa eu só ajustar aqui embaixo. Linha 33. Tem um zero sobrando na linha 33. Olha lá. Então, chuta um valor aí. 8. Hã? Ah, não. Só pra ver se funcionou. Que absurdo. É, o problema do zoom é que ele vai dar zoom justo na. Aí. Como que é esse livro? Calque área, calque perímetro é o quê? É um método. Como sendo um método, ele precisa ter o quê? Abre, e fecha parênteses. Certo? Tava sem. Tá? Bacana? Entendido o processo? Então, exercício. Acho que eu já tinha pedido na aula passada, né? O triângulo e o círculo. Não. Poxa vida. Então, triângulo e círculo. Baseado, né, nesse princípio. Ah, tá. Não, é que na aula passada eu tinha passado só no quadro. Não tinha mostrado o programa inteiro rodando, tinha? Não. Não. A ideia era a gente poder mostrar um programa inteiro rodando. Certo? Fala. Poxa, eu levei a aula inteira para fazer ele. Tá, programa inteiro. Ó, aqui em cima, eu não tirei o console write line lá, não tirei nada que o online GDB colocou, certo? Eu só mudei aqui o Hello World para colocar o programa quadrado, para apresentar, né? E que instanciei a minha classe programa e mandei executar, certo? Mais nada. A classe programa tem o que aqui, ó? Consegue enxergar aí? Tá bom. Então, a classe programa tem o objeto quadrado, tem o objeto interface, né? O quadrado, a inter, constructor e o executes. Basicamente isso, né? Aí o que acontece? Aqui mais para baixo tem a classe interface. Classe interface não tem atributo, mas tem que ter constructor, certo? Aí tem o peça lado, tem os dois tipos de peça lado, que passa por referência e o que retorna o valor. Neste caso, só tem um parâmetro. Mas no caso, por exemplo, do triângulo retângulo lá, que tinha cateto oposto e cateto adjacente, não é isso? Nesse daí tem que ter dois parâmetros. Então, usar ele por referência, certo? Não é fazer um peça cateto oposto, outro peça cateto adjacente. Um método só pede os dois valores que ele traz, ok?
mostra resultados, mostra a área e o perímetro. Aqui usando P como parâmetro, para identificar que seja parâmetro, certo? Aí eu tenho a classe quadrado. Classe quadrado, constructor, destructor, atributo, né, lado, né? Tudo em minúsculo. Get set, calc área, calc perímetro. Tá claro? Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Alguém tem mais alguma dúvida? Observe que eu não tenho destructor. No Delphi a gente tinha destructor. Aqui eu não tenho destructor, certo? É o garbage collect que vai liberar o espaço de memória. Fechou? Bacana? Então tá bom. Posso fechar a gravação?